Evangelho de João 21, verso 15, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela liberdade que temos. Obrigado pelo dia de vida. Obrigado porque iniciamos esse dia na Tua casa, cantando louvores, ouvindo a Tua palavra, desfrutando da comunhão e do partir do pão. E finalizaremos esta noite também na Sua presença. Pois para onde iremos nós, Senhor? É a pergunta que ecoa dentro da gente. E a resposta que queremos dar é: queremos permanecer na Tua doce presença. Então agora, Senhor, abra o nosso coração, entendimento, mente, fale conosco. Fale também com as nossas crianças, Deus, os nossos pequeninos que agora lá escutam da palavra da verdade. Abençoe os professores, unja-os com Teu Santo Espírito. E que a semente continue sendo plantada em cada pequenino, para a Tua glória, para a edificação da igreja que é Tua. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós concluímos a Quaresma e prosseguiremos agora rumo ao Pentecostes, que é este tempo de espera, expectativa, oração e unidade. Unidade na caminhada compartilhada, naquilo que chamamos hoje juntos desde o início pela manhã, juntos na terra e juntos da terra à eternidade. Fomos chamados pelo Senhor e somos mantidos pelo Senhor juntos, vencendo os obstáculos, vencendo as lutas, compartilhando as dificuldades. Juntos triunfando pelo poder do Senhor, pela misericórdia dEle, vencendo as aflições do dia a dia, vencendo o mal de cada dia e acordando a cada nova segunda-feira, crendo que porque o Senhor vive em nós, com Ele viveremos. Mas fazemos tudo isso não só com esperança, com unidade, fazemos tudo isso com amor. Amor que foi e que continua sendo a motivação de Deus em relação aos seus filhos. Quando eu penso em como Deus deve ter sérios problemas para me amar, eu fico assim chocado. E quando digo isso, é a minha tentativa de colocar para Deus um sentimento humano. E é óbvio que isso não é aplicável, mas é assim que eu tento sentir e expressar a minha gratidão, falando assim: poxa, Pai, não deve ser fácil me amar. Não deve ser fácil amar alguém que é inconstante, não deve ser fácil amar alguém que flutua nas suas ideias, não deve ser fácil amar alguém que é gente, imperfeito, sendo o Senhor santo. Não deve ser fácil amar alguém que hoje está fervoroso e amanhã, se não tomar cuidado, está carnal. Não deve ser fácil, Senhor, amar alguém que um dia está com poesia na boca e outro dia permite raiva se instalar no coração. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, é só pelo Teu amor. É só pelo Teu amor. Amor que também nos é missão. Amor que precisamos exercitar todos os dias.
cumprindo os 2 grandes mandamentos e maiores mandamentos, amar ao próximo, amar a Deus acima de tudo, intensidade. Amor que nós gostamos sempre de receber. Eu não conheço alguém que não goste de receber amor. Mas nem sempre gostamos de dar amor, acima de tudo quando as nossas fragilidades revelam as nossas limitações. Quando o meu limite para amar A já foi vencido, então agora não dá para amar A da mesma forma. B ainda dá, mas o A não dá mais. Eu recebo amor, eu gosto de receber, mas dar nem sempre. Amor que cura, amor que cobre, amor que restaura, assim como restaurou o apóstolo Pedro naquela estação de Pentecostes. Enquanto o Senhor Jesus aparecia, enquanto o Senhor Jesus confortava os seus discípulos, aqueles discípulos que vivenciavam uma contagem rumo à conhecida festa das colheitas, também chamada festa das semanas. Então, aquele momento pós-ressurreição era a estação da gratidão pelas primeiras colheitas. Deus ensinara o povo, desde o deserto, preste atenção nisso, que eles deveriam celebrar das primeiras às últimas colheitas. Porque quando você recebe uma primeira colheita, você não tem a garantia absoluta que as últimas seguirão. Nós não sabemos as variáveis do clima, nós não sabemos as variáveis da vida, então Deus dava momentos específicos. Recebeu a primeira colheita, celebre. Chegou na última colheita, celebre de novo. Celebre antes, celebre durante, celebre depois, porque assim você vai vivendo um dia após o outro. Então a estação pós-ressurreição era uma estação que já estava no consciente coletivo do povo hebreu, esta gratidão pela primeira colheita. E essa festa então chamada ou das colheitas ou da semana, no hebraico é Shavuot, é conhecida por nós no Novo Testamento como festa ou celebração de Pentecostes. Porque essa festa, esta celebração das primeiras colheitas, ela durava 50 dias, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No 50º dia, então, vinha o Pentecostes, o grande dia, aquilo que nós veremos no final da nossa série, que acontece no Atos 2. Então o povo, naquela narrativa de encontros e reencontros com Jesus, vivia esta celebração, esta contagem. Contagem de quê? Contagem de dias. Quando contamos um dia? Nós contamos os dias quando temos expectativas. Contamos os dias diante de eventos, contamos os dias diante até de catástrofes, de dificuldades, contamos os dias quando algo importante irá acontecer. Então, o momento pós-ressurreição era um tempo de contagem, de expectativa, de espera. O que isso também nos comunica? Comunica a expectativa natural daquela estação, comunica gratidão pelo que o Senhor estava e tinha dado ao povo, as colheitas, expectativas de que Deus cumpriria com o seu amor o restante da provisão no fim das colheitas. Então você imagina o seguinte, imagine os discípulos, eles vivem de um lado da sua mente essa gratidão, já encarnada neles, e de um outro, uma instabilidade generalizada, porque eles viviam a incerteza do futuro, eles viviam, ok, provisão nós tivemos, celebramos, mas o que irá acontecer agora que Jesus não está mais full time conosco, Jesus não está mais em tempo integral, incertezas diante do presente, incertezas diante do futuro, e o Senhor,
ia manifestando a sua glória, o Senhor ia curando corações de enlutados, gente que havia sofrido a separação, que havia sofrido o trauma daquele que foi pregado no madeiro. O Senhor ia fazendo suas curas, o Senhor ia restaurando vidas, o Senhor ia preparando os seus discípulos com esses encontros e desencontros, já anunciando que uma separação física aconteceria. Jesus os preparava para o derramar de uma outra parcela, a terceira parcela de Deus manifestada na terra, que é a porção do seu Espírito. Preparava-os para receber o Santo Espírito, preparava-os para receber o poder. Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Jesus ia preparando o terreno, e nesse processo de restauração, de cura, de conforto, de instrução, os seus discípulos estavam na Galileia, e alguém tem uma ideia: eu irei pescar, e os outros olham para eles e dizem: vamos também pescar. E eles estão lá no mar da Galileia, em Tiberíades, e tentam pescar e nada acontece. É um amanhecer, o que nos dá então a ideia de que passaram uma boa parte da noite. Jesus estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Jesus olha a cena, o barco está no mar, e Jesus pergunta: filhos, vocês não têm algo para comer? E a resposta é não. Jesus, olhando de longe, dá aquele comando lindo: lance a rede do lado direito do barco, mude a perspectiva, você só tem tentado desse lado, tente de outro. E confiando na palavra dele, eles lançaram e vieram os peixes. O discípulo então que Jesus amava, o nosso conhecido João, dá um grito nessa hora: é o Senhor. Pedro, chocado com o momento, pula na água, como disse essa manhã. Nada, se alguém ficou com essa pergunta de manhã na mente do biatlon, a distância foi 90 metros. 90 metros de natação, e ele nada, e quando chega lá, Jesus já está pronto com peixe, com pão, com brasa feita, tudo para servir os seus discípulos. Tem um momento de comunhão. A Bíblia diz que ninguém ousava perguntar quem era, se era Jesus, mesmo João tendo dito é o Senhor, o silêncio ainda pairava. Melhor não perguntar, só pode ser Ele. Só pode ser Ele para mandar a gente mudar de foco e as coisas acontecerem. Só pode ser Ele quando tudo não dá certo nas tentativas humanas, e um simples comando dEle faz tudo acontecer. Irmãos, quando o Senhor te der um comando, obedeça. Por mais que você tenha horas de voo, de trabalho, de tentativas, dizendo: mas eu já tentei por aqui, obedeça o comando do Senhor. Mesmo quando parecer que não é tão racional, que contraria a sua experiência, obedeça ao comando do Senhor. E tudo isso aconteceu, e segundo João, esta foi a terceira manifestação de Jesus naquela estação de Pentecostes após a ressurreição. Qual a conclusão? Tudo era muito fresco, tudo ainda era muito sofrido, expectativas, incertezas, o que irá acontecer. Nesta cena, neste tempo então de mistério, de alegria, de milagre, de peixe, Jesus olha para o seu discípulo, aquele que ele havia mandado o recado, diz para ele especificamente que estou vivo. Jesus olha para Simão Pedro nas palavras de João e diz: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E tem um problemaço aqui já. João, na sua caneta, dá uma informação para a gente. Jesus, quando abre a sua boca, dá outra informação. João, da sua pena, do evangelista, nós ouvimos Simão Pedro. Simão Pedro,
Pedro, a inserção, o nome dado por Cristo. Quando você lê lá o início dos discípulos de Jesus chegando até ele, em Marcos, no capítulo 3, nós temos claramente essa descrição, Jesus que deu este nome Pedro para ele. João o chama de Simão Pedro. Mas da boca de Cristo nós ouvimos um outro nome. Da boca de Cristo nós ouvimos Shimon bar Yohanan. Shimon bar Yohanan. João escreve, preste atenção, no futuro. João escreve após os eventos. João reconhece Pedro como Pedro, o grande apóstolo. João usa o nome que o Senhor deu para Pedro, o Pedro transformado, o Pedro que sai ao mundo para evangelizar, o Pedro que vai ao povo dele pregar, o Pedro que depois tem as suas experiências com o mundo gentílico, também o Pedro que sai para anunciar. Mas o Senhor, naquele encontro, naquele Pentecostes, ele prefere usar o nome de nascimento e não o nome da transformação. E aí vem a pergunta, por quê? Se fui eu transformado, por que me chamas pelo meu velho nome? Isso com certeza remeteu Pedro ao que ele ainda era. Ele não era neste momento, naquele Pentecostes, uma pedra sólida. Ele era ainda alguém que flutuava entre o chamado, a vocação e a realidade que ele vivia. Ele ainda era homem de palavras, de definições fortes, mas com certeza as realidades ainda não faziam jus à manifestação do seu verbo. Por isso que Jesus olha para ele e não chama ele de Simão Pedro, mas chama ele de Shimon bar Yohanan. Você me ama. E ele disse, Senhor, é claro que eu te amo. Mais que isso, Senhor, tu sabes que te amo. Dizer isso para Deus é muito sério. Tu sabes. Porque se porventura Deus souber de algo diferente do que você acha, você está frito. Tu sabes que eu te amo. E Jesus olha e diz para ele, então Pedro, cuide dos meus cordeiros. Mas não para por aí o problema. O que acontece é que se traduzirmos o original, se olharmos para o que o grego coloca aqui como possibilidade, a situação fica um pouco mais encrencada. E a encrenca é o seguinte, a pergunta informa literalmente, Shimon bar Yohanan, você tem total preferência por mim? Você me prefere acima de todos? E aí tem de novo um problema, se eu respondo que sim, eu prefiro, eu estou dizendo para os outros discípulos algo que talvez os discípulos pudessem dizer, ô seu fariseu mentiroso, você negou Jesus e veio com esse papo furado? Você negou Jesus, está dizendo que prefere o Senhor acima de tudo? Se Pedro porventura dissesse, não Senhor, não amo, também chamaria, mas você bem, a gente sabia que era, só podia dar nisso Pedro. Ele estava numa encruzilhada nessa pergunta. Ele estava diante de Deus, de Senhor, de Jesus, de Deus encarnado. O que responder então? E ele então responde aquilo que você lê como sim, tu sabes que eu te amo. O original nos informa, sim, eu tenho afeição por ti. E há uma diferença entre afeição e amor. Eu nunca vi alguém, eu nunca fiz uma cerimônia de casamento dizendo, você vai fazer os seus votos de afeto, de afeição. Acho que nenhuma esposa, né Jess, você não aceitaria, ele tem uma fé, porque nós leríamos como, não é intenso. Então Shimon bar Yohanan responde, eu tenho afeição por ti. Jesus olha para ele novamente e mantém consistência, e a consistência é, não vou te chamar de Pedro, vou te chamar de novo Shimon bar Yohanan,
você realmente me ama? E ele, com tranquilidade: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus não briga, Jesus não contesta, Jesus simplesmente responde: da primeira vez eu peço para você cuidar das minhas ovelhas. Na primeira vez eu te digo que você deve cuidar, e cuidado está relacionado com prevenção, cuidado está relacionado com antecipação de problema, cuidado está relacionado com provisão, e cuidado está relacionado com proteção. É isso que eu tento fazer para os meus filhos: prever algum problema e preveni-los de algum problema. Eu me antecipo porque eu consigo julgar melhor do que eles o que eles não sabem que podem ou não podem fazer. Eu dou a provisão que eles precisam para viver e eu os protejo. Cuidado tem a ver com isso. Agora, a segunda palavra de Cristo foi: eu te falo agora para pastorear. E pastoreio é diferente de cuidado. Pastoreio encapsula o cuidado, mas pastoreio nos fala a respeito de um direcionamento, é o follow me, mesmo quando a nossa linguagem é diferente. A sua linguagem é bé, bé, e a minha é follow me. Nos fala sobre siga-me, sobre escute-me. Eu sei aonde tem pasto, eu sei onde a grama está verde, eu sei aonde tem águas. Jesus olha para ele e diz: cuide. Número 2, pastoreie. E a pergunta, de novo no original, é consistente. Jesus pergunta sim com todas as palavras: tu me amas? E Pedro novamente responde a pergunta sobre preferência absoluta. Pedro responde: eu tenho afeto, eu tenho afeição por ti. Pela terceira vez o diálogo acontece. Shimon bar Yohanan, você me ama? Mesma palavra. Pedro vem com a sua mágoa, que é registrada por João, não gosta da pergunta pela terceira vez, sente-se talvez acusado, não precisava essa conversa, essa pergunta está estranha, Senhor, e ele responde com ousadia: tu sabes todas as coisas. Agora tu não sabes somente o que o homem pensa, tu sabes agora todas as coisas. Nessa hora Pedro está reconhecendo como Senhor Deus onipotente, como Deus conhecedor de tudo. Já que o Senhor sabe de tudo e sabes que eu também te amo, eu te respondo que sim. E Jesus simplesmente volta para o conselho original: então, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Só que tem um outro problema. E o problema é que nessa terceira vez, Jesus não pergunta para ele: tu me amas? Nesta terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, então deixa eu ver se eu entendi. Você tem afeição por mim? E a resposta de Pedro pela terceira vez é a mesma: sim, Senhor, eu tenho afeição por ti. E Jesus não briga, não corrige. Jesus diz: então, se você tem afeição por mim, Pedro, cuide. Jesus desce no nível do amor de Pedro. Jesus entende a sinceridade que Pedro estava tratando, talvez pela primeira vez na sua vida. E já que o seu nível é o nível do afeto, eu desço ao seu nível de afeto e recebo o seu nível de afeto, de afeição. Eu não vou ficar batendo na mesma pergunta, eu não quero ouvir de você: diga com todas as letras que você me ama. Parece conversa de namorado, não é? Você nunca disse que me ama. Acho que todos nós já vivemos isso em algum momento, né? Ele não disse ainda, ela não disse que gosta de mim, agora finalmente disse. Coração, né? Jesus desce no nível dele e fala: eu aceito esse teu afeto, então
vá e cuide, vá e trabalhe. E ele conclui com uma palavra também restauradora, dizendo: Pedro, o negócio é o seguinte, você era jovem, se vestia, você mandava, você se sentia poderoso, você podia fazer o que desse na telha, você era um cara que, olha, livre. Mas Pedro, vai chegar um momento que você vai ser levado para onde você não quer ser levado. E provavelmente Jesus estava aqui inserindo nisso a forma que muitos comentaristas tentaram interpretar esse texto, que é a ilustração de que Pedro seria levado para a morte que ele não queria, pois segundo a tradição sabemos e ouvimos que Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Se é verdade ou não, espere até os céus para perguntar para ele, mas é isso que a tradição nos informa. Pedro, que tinha pavor da morte, Pedro, que não gostava de ouvir o Senhor falando que ia ter que sofrer, Pedro que diz: Jesus, não fale de morte. Agora Jesus olha para ele no último minuto e diz para ele: Pedro, não vai ter jeito, você vai ter que se encontrar com aquilo que você não gostaria de encontrar. Você, Pedro, você, Shimon Bar Yohanan, você que quer mostrar o seu amor, mas que por enquanto só consegue falar de afeto, continue com a sua afeição. Eu recebo a sua afeição, portanto, cuide, pastoreie, prossiga na sua sinceridade, e eu elevarei o seu nível de amor, de afeição para amor. Na prática, Pedro, na vida. O mesmo Pedro, irmãos e irmãs, nós sabemos que escreveu mais tarde dizendo: vocês, porém, são geração eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro olhou para a igreja que nascia, para a igreja que fugia, para a igreja dispersa, e disse: vocês também fazem parte desta eleição que deve proclamar. Portanto, escute isso: eleitos, sacerdotes, nação santa, povo de perdizes, ministros, embaixadores do reino de Deus, nós que não merecemos nada disso, mas que Ele olhou para nós e disse: eu te elejo dessa forma, e não é porque votaram em você, é porque eu te amo, é por causa do amor. Vocês que foram chamados, mesmo que o seu sentimento ainda esteja na afeição, mesmo que seu sentimento esteja num nível de amor abaixo do esperado, a mensagem é uma: aquele que quer aprender a amar, cuide. Aquele que quer aprender a amar, pastoreie. Aquele que quer aprender a amar, deste cuidado que está relacionado com prevenção, com antecipação, com provisão, com proteção para aqueles que estão ao seu lado, ao nosso lado. Aqueles que querem aprender a amar, cuide dos seus irmãos, pois quem ama, cuida. Pastoreie, repartindo direcionamento. Nós precisamos urgentemente de gente que possa dizer como Paulo, porque aquilo não foi uma palavra exclusiva do apóstolo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso deveria ser o canto da nossa boca, olhar para a sociedade, para o mundo, para a igreja e dizendo: sede meus imitadores, siga meus passos. E o contrário é o que foi desenvolvido. Nós costumamos dizer: não sou como Cristo, não me siga não.
O pior é quando alguém me fala isso perto de mim e fala: olha, o pastor é ele, ó. Eu não. Aí eu me sinto mais isolado ainda, né? Eu falo: caramba, mas só eu então que tenho que ser exemplo? Eu creio que não. Pastorei repartindo direcionamento. Pastorei dizendo para os que estão ao seu lado: siga-me, eu não sou perfeito, mas estou na caminhada. Siga-me, escute-me, porque eu tenho algo para compartilhar. Nesse processo de cuidar uns dos outros, de pastorear uns aos outros, a afeição vira amor, o amor brota, o amor nasce, o amor cresce, o amor explode. E quando o amor brota, é sinal que crescemos. Quando esse amor explode, é sinal que estamos prontos para sermos chamados não mais de Shimon Bar Yohanan, mas para sermos chamados pelo novo nome. Como João nos escreveu: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido. Ao vencedor eu darei da provisão que eu tenho para você. Você que brigou por provisão a vida inteira, do primeiro registro na carteira à última mensalidade da aposentadoria, você que viveu o suor do teu rosto, eu tenho maná escondido para você. Mas não só isso, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Já pensou em qual será o seu nome? Quem quer aprender a amar deve aprender cuidando, pastoreando, e não difamando, e não no isolamento, e não na ausência da sinceridade. Esta é minha oração. Esta é minha oração, porque é muito triste ver um cristianismo hipócrita, e é muito lindo ver um cristianismo que ama, que cuida, que divide. É muito horrível quando ficamos na superficialidade das palavras, e é céu na terra quando com sinceridade eu aprendo que o mundo não gira em torno da minha pessoa, mas que gira em torno do amor que eu posso distribuir para quem ao meu lado estiver. Que assim seja. Vamos ficar de pé e nós vamos clamar ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus nesta estação rumo a Pentecoste sondar o seu coração. Deixa o Espírito de Deus tocá-lo. Deixa o Espírito de Deus mostrar para você ausências de amor. Deixa o Espírito de Deus falar para você: eu quero te dar mais, eu quero te ajudar a ter mais e não menos. Deixa o Espírito de Deus expandir a nossa capacidade de amar. Deixa o Espírito de Deus expandir o amor em todas as áreas, em todas. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos pastorear uns aos outros.